Só restam 2 vagas no G4 porque 2 times já estão muito próximos do acesso. Sim, meu irmão. Goiás e Curitiba dispararam na Série B, o Remo voltou ao G4 da Série B e muita coisa ainda pode mudar nessa rodada, a zona do rebaixamento, o G4 pode mudar. Vamos ver tudo o que tá rolando na 16ª rodada da Série B agora no radar da Série B, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Batemos a nossa meta de 83.500 inscritos, vamos pra mais. Se inscreve neste canal, meu irmão, que a gente tem Série B todo dia. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Muita gente assistindo e não tá inscrito, então se inscreve. Deixa a curtida, não preciso nem falar, cara, não esquece de deixar a curtida e depois o hype. Mas vamos falar de Série B logo, porque, meu irmão, 2 times, pra mim, já estão muito próximos de conquistarem o acesso, tá? Curitiba e Goiás venceram seus respectivos jogos. O Curitiba venceu um jogo dificílimo diante de um CRB que bombardeou o Coxa lá no Rei Pelé, mas o Morisco, o melhor goleiro da Série B até esse momento aqui, junto com o Tadeu do Goiás, os 2 líderes são os melhores goleiros. O Morisco fechou o gol e o Curitiba venceu. O Goiás, diante do Atlético Paranaense, também venceu um jogo dificílimo fora de casa. E os 2 deram um salto absurdo na tabela. Só por isso eu já acho que os 2 estão muito próximos do acesso, tá? Só pelo fato deles terem ali, nesse momento, são 9 pontos para o 5º colocado e 8 pontos para o 4º colocado. Isso aqui é uma coisa absurda, tá? Mas fora isso, rapaziada, a gente sabe que a pontuação mágica para o acesso é 65 pontos, né? Talvez nessa temporada seja menor, tá? Talvez você precise de 62, 63 pontos, mas 65 é a pontuação garantida para você subir. Então, no primeiro turno, você precisa fazer metade disso. Faltam 3 jogos, né, para acabar o primeiro turno. Para esses 2 times aqui, Curitiba e Goiás, faltam 3 jogos, ou seja, 9 pontos em disputa. E eles já passaram da metade da pontuação necessária para o acesso. Ou seja, eles podem terminar este primeiro turno da Série B próximo dos 40 pontos. E aí eles precisariam de mais 20, 25 pontos no segundo turno, o que para times do padrão deles, né, seria algo mais tranquilo de se fazer, tá? Eu estou aqui botando minha cara a tapa, dizendo que esses 2 aqui já subiram praticamente, né? Apesar de eu saber, né, que Série B já me bateu muitas vezes, né? Que a Série B engana a gente. Tem time que cai muito de produção, o segundo turno é diferente, reforços, o nível de intensidade no segundo turno sobe. Tem times que caem de produção, times que sobem muito de produção, mas a pontuação desses 2 times está muito alta, tá? Eles terminando o primeiro turno com mais pelo menos 5 pontos ali. Se eles fizerem 5 pontos nos próximos 3 jogos, que não é uma coisa absurda, né? Um pouquinho mais de 50% de aproveitamento que eles teriam, os 2 iriam ali a 38 pontos no primeiro turno, né? Ficaria faltando 27 pontos para eles conquistarem o acesso de forma matemática, né? Pensando ainda que a possibilidade de precisar, ao invés de 27 pontos, você pode precisar de 24 pontos. Então, os 2 estão muito próximos do acesso. Novo Horizontino também está brigando pelo título, tá? Nesse momento, mas eu não cravo ainda o Novo Horizontino com acesso. Primeiro pelo histórico do Novo Horizontino, né? De disparar assim e na reta final cair de produção, mas acho que o clube como um todo dessa vez está mais preparado para o que vem por aí no segundo turno. Mas o Novo Horizontino também está fazendo uma bela campanha, venceu o América Mineiro nesta rodada muito bem e avançou muito na possibilidade de acesso também, né? Tá ali com 6 pontos para o 5º colocado. Lembrando que o 5º colocado, que é o Avaí, ainda joga hoje. A gente vai falar sobre o favoritismo desses jogos que restam na 16ª rodada da Série B. O Avaí pode voltar ao G4, pode ir a 27 pontos. E aí, nesse caso, o 5º colocado seria o Remo, que está com 25 pontos. Então, nesse caso, o Novo Horizontino teria 5 pontos de vantagem para o 5º colocado, no caso do Avaí empatar ou vencer. Mas nesse momento são 6 pontos. Então, o Novo Horizontino também está indo muito bem. Vila Nova e Operário, né, se enfrentaram no Uba. Não foi um jogo bom, tá? Os 2 precisando pontuar, o Vila Nova tentando voltar firmemente aqui a briga pelo acesso, né? O Vila, que teve um bom tempo aí com 5 derrotas seguidas, voltou a vencer, precisava dessa 3ª vitória seguida porque iria aos mesmos 25 pontos do Remo e nesse momento estaria no G4, tá? Porque teria mais vitórias do que o Remo.
Então, o Vila Nova precisava muito dessa vitória. E eu nem preciso falar do Operário, que tá cada vez mais próximo da zona do rebaixamento aqui, né? 3 pontos separando o Fantasma da zona do rebaixamento, sendo que Botafogo, Atlético e o Volta Redonda, além do Amazonas, ainda jogam nessa rodada. Então pode complicar ainda mais a situação do Operário. E o que a gente viu nesse jogo aqui entre Vila Nova e Operário foi um jogo modorrento, os dois times sem velocidade, parecia que estavam sem vontade, estavam jogando de obrigação aquele jogo ali, tá? Os dois times bem cansados. O que falar de Atlético Paranaense, né, rapaziada? Atlético Paranaense que quando a gente acha que vai, não vai, né? Então o Atlético Paranaense, rapaziada, é um time que é difícil da gente descartar na briga pelo acesso, até pela pontuação que tem. São 2 pontos do G4 nesse momento, na pior das hipóteses, né? Ele ficaria ali a 3 pontos do G4, 3 pontos não, 4 pontos do G4 se o Avaí vencer. Então já começaria a ficar um pouco mais pra trás caso o Avaí vença o Atlético. Cara, mas o Atlético Paranaense não tá jogando um futebol que dê segurança pra gente que analisa a Série B pra falar que o Atlético Paranaense vai arrancar e vai buscar o acesso. Assim, é um time de camisa, de tradição, de torcida, de investimento altíssimo nessa janela que fez agora. É o time mais caro da Série B, maior folha salarial da Série B. Mas o futebol produzido, o que a gente vê dentro de campo, a gente não pode fechar os olhos porque a gente vê. O Atlético Paranaense não tá jogando futebol nesse momento de um time que vai subir e vai conquistar o acesso. Não está, tá jogando futebol mesmo de meio de tabela. Mas Série B, a qualquer momento, se você engata 2, 3 vitórias seguidas, seu nível sobe, você sobe muito na tabela e a confiança pode voltar. E o Atlético Paranaense tem toda a condição de fazer isso. Agora, tem que parar de perder jogo em casa, né? Já perdeu 4 jogos na Arena da Baixada. O que falar da dupla Repá, né? Vamos falar dos dois, mas antes, cara, o nosso patrocinador, a KTO. Meu irmão, casa de apostas que mais cresce no Brasil. Uma casa de apostas super bem recomendada e eu recomendo também porque eles são incríveis. Quando você deposita o seu dinheiro cai na hora e principalmente quando você saca. Meu irmão, é instantâneo. O Pix chega 2 segundos depois que você saca o seu dinheiro e você ainda pode concorrer a R$1 milhão. Como, Diogo? Faz a sua conta na KTO, o link tá na descrição, tá? Clica nesse link que tá na descrição, faz a sua conta na KTO e, meu irmão, comece a apostar na KTO só depois de você botar quero participar da Liga do Milhão. O que é isso, cara? É uma competição entre apostadores. Você não paga nada para participar, você só precisa clicar que quer participar, fazer suas apostas na KTO e quanto mais apostas você acertar, você sobe mais no ranking da KTO e os 10 melhores de cada mês vão disputar R$1 milhão no final do ano. Mas todo dia tem R$1.000 em disputa, tá? O melhor do dia ganha R$1.000, então participe da Liga do Milhão. Cara, uma dica, se você gosta de fazer bilhete, gosta de fazer múltipla, faz na KTO, porque sua odd vai muito alta e se você acertar o seu bilhete, você sobe muito no ranking da Liga do Milhão. Beleza, cara? Isso aqui é uma propaganda para maiores de 18 anos e você deve apostar com responsabilidade. Agora, a dupla Repá, né? E falar do Remo, que ontem fez um jogo diante da Chapecoense na Arena Condá, em que o Remo foi, meu irmão, fuzilado no primeiro tempo, tá? Foi muito chute na direção de Marcelo Rangel e que goleiro tem o Remo. Cara, eu fico na dúvida entre o melhor goleiro da Série B, porque a gente tem Morisco pegando muito, Tadeu pegando muito e o Rangel pegando tudo. Meu irmão, o que o Rangel fez, ele fez pelo menos uns 3, 4 milagres no jogo ontem. Chapecoense foi pra cima do Remo, o Remo mais uma vez com uma postura aquém do que se espera de um time que tá disputando o acesso. O Remo precisa fora de casa ter mais coragem, mas no segundo tempo o Chapecoense mais uma vez teve um jogador expulso e o árbitro foi bastante rigoroso nessa expulsão, tá? Talvez eu não expulsasse, mas o Remo, dito isso, o Remo depois dessa expulsão foi para cima da Chapecoense, conseguiu conquistar o empate com uma assistência absurda do Regis, que se fisicamente esse cara chegar num nível alto fisicamente, ele vai ser titular com o pé nas costas do Remo, joga muita bola o Regis, sempre que ele entra, ele é o jogador mais perigoso do time. O time sentiu falta de Pedro Rocha, a boa notícia foi Cantígio estreou muito bem, tecnicamente também já demonstrou que é muito acima do nível da Série B, vai ser titular do Remo assim que fisicamente também estiver no nível da outra galera. O Remo conseguiu empatar o jogo, teve em determinado momento 2 jogadores a mais, porque o Mancha da Chapecoense se machucou gravemente na reta final ali dos acréscimos, mas mesmo assim o Remo não conseguiu a virada, que seria espetacular, né, em termos de tabela, mas em termos de tabela, o empate foi muito bom. Eu vinha conversando com vocês, né, porque tava falando sobre o número mágico de Goiás e Curitiba, né, então o número mágico do Remo seria próximo de 31 pontos ali também, né, para chegar na pontuação
mágica do primeiro turno. Então o Remo, com esse empate fora de casa, conquistou um pontinho que deixa muito em aberto a possibilidade de chegar no número mágico de 31 pontos, mas para isso precisa ganhar os 2 jogos que tem em casa, que aí somaria mais 6 pontos e bateria os 31 pontos, que é a numeração mágica para o primeiro turno. O que é isso que você tá falando, Diogo? Cara, o time que quiser subir para ter mais chances precisa fazer 31 pontos até o primeiro turno acabar, e faltam 3 rodadas para o primeiro turno acabar. O Remo ainda enfrenta Novo Horizontino no Mangueirão na quinta-feira já, e na outra quinta-feira da outra semana enfrenta o Avaí. Jogos dificílimos para fechar o primeiro turno. Ainda tem o Goiás fora de casa. São 3 confrontos diretos. Assim, além de somar a pontuação necessária, os 31 pontos, se vencer 2 desses 3 jogos, o Remo ainda deixa adversários para trás. Então, cara, tenho certeza que a torcida azulina vai lotar o Mangueirão, porque precisa muito desses 3 pontos. O Remo precisa muito vencer esses 2 jogos. Se vencer esses próximos 2 jogos, fica na boa para disputar firme o acesso no segundo turno. Em relação ao Paysandu, né, a numeração mágica para você escapar do rebaixamento nessa temporada, a gente sabe que é sempre 45 pontos, mas 42 pontos deve salvar nessa temporada. Ou seja, o Paysandu precisa terminar o primeiro turno com 21 pontos. Fez um jogo muito duro e difícil com o Atlético Goianiense. Arbitragem horrível desse jogo. Meu Deus, que arbitragem horrorosa. Os 2 times saíram reclamando muito. Péssima arbitragem, pênalti estranho. Então, assim, tudo de ruim nessa arbitragem de Paysandu e Atlético Goianiense. Foi um jogaço, mas seria muito melhor se a arbitragem fosse melhor, né? Porque a arbitragem tentou prejudicar muito o jogo. Não, eu acho que prejudicou os 2 times, tá? Apesar do pênalti, eu acho que prejudicou os 2 times. Mas o Paysandu jogou mais uma vez muito bem. O Atlético Goianiense também jogou mais uma vez muito bem. E assim, sobre o Paysandu, né? O time tá demonstrando que consegue disputar em alto nível com os melhores times da Série B, tá? Já venceu o Remo, já empatou com o Avaí, agora empatou com o Atlético Goianiense, que são 3 dos times que estão jogando melhor nesse momento da Série B. E o Paysandu tá no nível deles, tá? Consegue escapar do rebaixamento. Só que os 11 primeiros jogos foram tão ruins que o time tá afundado ali com os 15 pontos. Esse empate não foi bom, porque empatar em casa nunca é bom. Então, o Paysandu precisa de mais 6 pontos para chegar na pontuação mágica contra o rebaixamento ainda nesse primeiro turno. O Paysandu vai enfrentar fora de casa o Curitiba, simplesmente isso, tá? O empate aqui seria muito comemorado, tá? Fecha contra o Amazonas fora de casa. Aí tem que vencer esse jogo para somar a pontuação mágica. Precisa vencer esse jogo. Contando que vai perder do Curitiba, precisa vencer o Amazonas e precisa vencer o Atlético na última rodada. É possível. O Paysandu precisa de mais 6 pontos nos próximos 3 jogos para ficar mais tranquilo na briga contra o rebaixamento. Então, o Paysandu se meteu num buraco muito fundo e tá tentando sair, né? Precisa vencer os 2 confrontos diretos com Amazonas e Atlético. Em relação ao Curitiba, o que vier é lucro. Se arrumar um pontinho já é lucro, se vencer então é espetacular, tá? Esse jogo diante do Curitiba é o mais difícil que resta pro Paysandu. O Atlético Goianiense, para mim, segue, né, tentando chegar nessa disputa pelo acesso. Eu não descarto o Atlético Goianiense no segundo turno brigando pelo acesso. O Criciúma venceu a Ferroviária, se distanciou um pouquinho da zona do rebaixamento e afundou a Ferroviária, que está cada vez mais próxima. Começou muito bem a Ferroviária, mas nesse momento vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. A Chape perdeu a oportunidade de entrar no G4, né, num confronto direto diante do Remo. Mais um jogador expulso da Chape, a Chape tem que se ligar nisso. Apesar de eu achar que ela foi prejudicada, a Chape tem que parar de ter jogador expulso, né? Que isso é muito prejudicial pro time. Atlético e Avaí hoje. O favorito pra mim é o Avaí. Comenta aqui embaixo quem é o seu favorito, mas o Avaí pra mim é favorito. E ele fazendo isso, ele volta ao G4. Se ele empatar, ele já volta ao G4, tá? Termina a rodada no G4 se empatar. Mas... termina a rodada não, termina o dia no G4. Por quê? Ainda teremos Cuiabá e Amazonas. Se o Cuiabá vencer, ele passa geral que tá na frente dele aqui, cara. Ó, ele vai a 25 pontos e termina na frente do Remo, dependendo do resultado do Avaí. Só se o Avaí vencer e que o Cuiabá não tem a possibilidade de entrar no G4, para mim o Cuiabá é favorito, apesar de estar vindo numa fase bastante ruim, 4 jogos sem vencer. Mas é favorito. Botafogo e Volta Redonda. Cara, jogo imprevisível. Comenta aqui embaixo quem você acha que vence. Pra mim, cara, o Volta Redonda é favorito nesse jogo, porque o Botafogo pra mim é sempre uma incógnita, tá? Se inscreva neste canal pra ver sobre Série B todos os dias. Temos live todas as noites, então ativa o sininho pra você receber notificação da live, trocar uma ideia comigo ao vivo. Deixa a curtida e o hype no vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!